Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento artístico. Aqui nós convidamos vários artistas e pessoas da área para conversar sobre suas trajetórias de vida, carreira e também sobre os seus processos criativos. Muito prazer, eu sou Aldernis Mendes, aluno do 8º semestre de jornalismo da Universidade de Fortaleza. E neste episódio de hoje, convidamos a multiartista Carla Karenina. Olha, ela desde sempre se posicionou como artista. Quando criança, ela, por exemplo, utilizava o reflexo da televisão desligada como um espelho para ensaiar suas criações. E detalhe, a família dela era sua plateia. Carla é atriz, bailarina, cantora, escritora, entre outras milhões de coisas também. E ela completa neste ano de 2024 40 anos de carreira. É um detalhe muito importante. A partir de agora você vai conhecer um pouco mais dessa artista que passeia por vários campos da arte. Conheça Carla Karenina. Carla, seja muito bem-vinda ao Traçado das Artes. É uma honra te receber aqui e eu me sinto muito feliz por estar estreando nesse quadro com você. Ah, que bom. Geralmente eu sou um pontapé inicial bem auspicioso. Ai, que ótimo. E pra gente começar, eu quero entender de onde surge a sua paixão pela arte. De onde ela vem? A minha alma, né? Eu acho que essas coisas a gente nem lembra direito como começou, né? Já estavam ali, né? Você só vai ao longo da vida desenvolvendo essa paixão, né? Mas realmente, assim, claro que eu tive muitas influências, né? De conviver com um pai, né? A princípio isso, assim, acho que é bem alicerce dessa minha alma encantada com a criação, com as artes em geral. Do meu pai, que foi um grande intelectual, mas era um homem, sobretudo, muito da terra, muito humilde, muito ligado às raízes, às origens dele. E eu lembro que eu brincava, né, desde pequenininha, em volta de livros. Meu pai tinha uma sala muito grande, que a gente chamava de classe. Ele era professor, né? Tinha um quadro verde gigante, não era negro, quadro negro era quadro verde, né? E era ali um manancial para a gente desenvolver, pintar. E os livros, muitos livros, né? Era uma biblioteca essa classe. E eu brincava ali entre as estantes dos livros dele, levava boneca, levava casinha, bonelinha. Então ali era o meu cenário. E vez por outra eu me dava de cara com um título de um livro, né? E eu acho que especialmente no dia, eu lembro disso, que eu dei de cara com Ana Karenina, uma das estantes, que foi um romance inspirador para o meu nome, né? Então ali tinha toda uma carga, né, eu dentro de um livro, a fantasia, né, minha imaginação de criança, eu sou a Karenina, na verdade era Ana Karenina, né, russo e adaptado para o português, mas ali, aquele meu cenário, aquela minha estrutura, né, durante a infância me influenciou demais, né? E a criação da minha avó também, né? Fui parte criada com a minha avó, muito tempo da infância, e a minha avó me levava para as novenas, para os leilões, para as procissões. Eu era a pequena beata, né? Hoje sou espiritualista, mas ali naquela formação católica, sim, eu via muita arte. Eu lembro que eu me encantava com as imagens das igrejas, né? Com os tetos das igrejas, as músicas. Aquilo tudo fez muito parte da minha criação como artista, né? Eu respirei arte praticamente, né? Mas se não fosse a minha alma ligada também com esse universo, então assim, tem parte que é da alma e tem parte que é do ambiente, da formação, né? E é isso. E o artista, ele sempre dá um jeito de se conectar com o universo, né? É impressionante isso. E eu via poesia em tudo. Tudo para mim era poesia. Tudo para mim fazia parte desse meu mundo de criação interno, que era muito rico, né? E a gente está falando muito sobre infância, que a sua carreira, querendo ou não, ela começa na infância. Você nasce artista na infância.
Mas o ano de 1984 foi muito importante também para o pontapé inicial, né? Como foi isso? Me conta um pouco sobre o seu primeiro trabalho, o que você sentiu com ele. Ótimo. Essa pergunta é maravilhosa, porque na época, em 84, eu já fazia dança. Sim. Né? Comecei aos 12 anos de idade, tive um privilégio imenso, né, de ser batizada por Dora Andrade, que hoje é diretora da Edisca, né? E comecei o balé com a Dora, e isso foi me dando aquele alicerce. Claro, sem perceber na época, né? Hoje, vendo como a dança foi, assim, uma escola perfeita para mim, para depois eu desenvolver outras linguagens no palco mesmo. Então, em 1984, eu já tinha essa base. Sim. E naquele ano, ainda no colégio, né, eu estava inscrita no mesmo ano em todos os festivais que tinha. Festival de poesia, festival de música, festival de dança, né, e fazia aulas de teatro com o professor Hilton Pires no colégio. Mas, naturalmente, algumas pessoas da época, não da mesma sala, né, não sei por que cargas d'água se encontraram pela música, né, esse contato com o festival de música, e uma das amigas, das colegas que já tinha aquele timing de produtora, convidou a gente para fazer parte de um grupo musical, né, um grupo vocal. E aí eu fui convidada para fazer parte e ela montou um espetáculo chamado Elis Sempre Elis. Então, assim, outra coisa. Eu achei isso muito especial. Quando eu estava lendo sobre você, sobre sua história e carreira, eu falei assim, nossa, que bonito, começar com Elis. Não é? Foi uma coisa assim que depois a gente vê da importância, Sim. né? Porque os jovens da nossa época foram muito influenciados pela música brasileira, pelos festivais, e eles tinham morrido há poucos anos. Sim. Então a gente resolveu fazer essa homenagem a ela. Então isso fez com que a gente cruzasse as fronteiras dos muros do colégio, né? E apresentamos esse espetáculo no Teatro Universitário, e era um misto de música, teatro, né? Todos efeitos visuais, né? A gente contou com a participação de um artista plástico, na época que fez o cenário. Era um cenário pintado à mão, no posto da Elis. Então, assim, ali já foi um espetáculo, o começo mesmo, né? De eu dizer assim, eu sou artista, ó. Não há outro caminho. É. E aí, a partir disso, você caminha para lugares inimagináveis. Você sai do Ceará e você sai do Nordeste, você conquista o Brasil com humor, com seu talento. E é muito interessante de falar que você é uma mulher humorista e em um meio que é considerado masculino, entre aspas. Como você analisa essa questão de ser uma mulher nordestina, humorista, atriz, nesse meio? Você acredita que ainda há uma resistência do público perante a uma humorista mulher? E não só do público, mas também de todo o ecossistema que envolve o humor? Ainda, infelizmente, a gente tem... Eu percebo até... Vou fazer até um desabafo aqui para vocês. Pode fazer. Que quando, por exemplo, falam do humor do Ceará, né? E vão destacar algumas pessoas, né? Como essas pessoas que têm uma visibilidade maior e tal, né? Só colocam 2 colegas homens, vamos dizer assim, os meus contemporâneos, Sim. né? Sempre coloca, claro, nossos grandes mestres mesmo, Chico Anísio e Renato Aragão, são realmente os ícones, né? E Sim. eles primeiro fizeram essa travessia, né, de cruzar as fronteiras e aparecer, e dar voz a nós nacionalmente, sem dúvida nenhuma. Eles são ao concurso mesmo, né? Mas, assim, da minha geração, só colocam 2 colegas, né? Eu fiquei muito surpresa com uma coisa que eu vi, uma homenagem a alguns humoristas recentemente, né? E teve isso. E colocaram um monte de mulheres do Sudeste, minhas contemporâneas,
pessoas que, né, assim, vieram depois de mim até, e eu não estava lá. Eu fiquei, mexeu comigo aquilo, sabe? Porque ainda já melhorou muito, já abriu muito esse campo, né? Mas, assim, eu como precursora, né, dessa participação das mulheres no humor, fui a primeira mulher cearense a se destacar num programa de nível nacional, né? Eu percebo que eu sou esquecida ali, sabe? E não tão festejada, vamos dizer assim, né? Mas, para mim, isso é secundário em vista das bolhas que eu furei, dos paradigmas que eu quebrei mesmo, né? E eu adoro fazer isso, né? Eu estava dizendo até agora que, há pouquinho em off, é muito bom quebrar protocolo, romper esses paradigmas, eu acho que nasci para isso mesmo, né? E como surge essa sua relação com o humor? Você tem uma personagem muito marcante, a Meirinha, e a gente sabe que ela surge antes com a sua própria família, né, nessas trocas que vocês têm diariamente, e depois ela se torna, de fato, quase que uma profissão. E como foi essa relação? Qual é a sua relação com o humor? Como você se viu uma humorista, de fato? A Meirinha foi, né, a minha grande janela para mostrar outras artes, vamos dizer assim, de uma forma mais de repercussão maior, né? Foi a Meirinha que abriu realmente esse campo para Carla, atriz, para Carla, poetisa, ser vista, né? Ela estava sempre ali. Mas foi nas brincadeiras realmente de família e muito assim, a minha identificação com a terra do meu pai, que é um sertãozão, né, um Mororó, é um lugarejo, não chega a ser nem município, de Aracoiaba. E lá foi o meu grande laboratório, né? E as minhas tias paternas, porque elas sempre foram artistas, sempre foram humoristas, certo? Assim, na roda de família, elas imitavam as vozes. E elas foram as minhas grandes inspirações, né, para os meus diálogos e criação da Meirinha. Eu ensaiei muito outros shows, né, mas de uma forma mais espontânea. Eu fazia parte do movimento estudantil, que na época era muito forte, muito efervescente, né? Eu acho até que essa universidade hoje é o que é também por causa daqueles movimentos, né? A gente era muito ativo, né, nas reivindicações, né, nos pedidos para a universidade, o contato com a comunidade, com os problemas da cidade. Então, para aquele contexto da época político, social, a Meirinha estava sempre ali. Sabe o que ela fazia? O quê? Chamava os estudantes para as manifestações em frente à biblioteca. E, Carla, me conta uma coisa. Será que a Meirinha veio participar dessa entrevista Mas, hoje? menina, eu tô assim, tão feliz de rever essas rampas. Mas tinha manifestação. Aí na frente da biblioteca, eu saía nas rampas. Ei, negada, acabou a aula. Bora pro show. Menina, isso aí era praticamente um sinal de alerta. Sim. Né? Estou aqui. Era a buzina, era o alarme aqui dos cursos, principalmente das humanidades, né? Na época eu fazia pedagogia, infelizmente o curso não tem mais, né? Atualmente. Mas era, assim, um acontecimento, a Meirinha fazer os chamados para os alunos, aí ia todo, até os professores diziam assim, oh meu Deus, acabou a aula, né? Ia todo mundo para frente da biblioteca e lá rolava um show mesmo, né? Foi aí que eu fui elaborando melhor a personagem, né? Desenvolvendo esse dom que a gente já tem do cearense de improviso, né? Um jogo teatral ali com a plateia e tal. A plateia foi muito importante para você, né? Sempre, foi fundamental, né? E esse exercício começou também aqui em cima dos birôs da Unifor. É em cima de birô, viu, gente? O detalhe. Porque a gente não tinha estrutura para montar palco. Depois de algum tempo, né? Os DCS foram melhorando e tal, mas na época a gente juntava 2 birôs, que era para eu não cair ali, para eu ter um limite maior. Sim. Então, toda essa história construiu a minha expertise, vamos dizer assim, hoje, né, de lidar com o público
e furar as bolhas, fazer coisas diferentes, é muito importante na construção, né? Não só da matéria-prima profissional, mas pessoal também. Eu acho que o artista tem que ter concomitante, né? E eu sou muito grata, ó, Que especial. por voltar aqui, por dar essa entrevista, né? E rever esse passado. Que lindo, eu fico muito feliz de saber que a sua volta é comigo, eu me sinto muito Não é? honrado. Coisa Nós temos boa. tantas coisas em comum, não é? É. É muito legal isso. Gente, fica aí, nós vamos para um rápido intervalo e logo, logo voltaremos com o próximo bloco. Unifor, um lugar de histórias. Ensina, Aprende, pesquisa, descobre. onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, Pulsante. aberto a todos. A todos. Busque a incomparável. Unifor. Oi pessoal, retornamos agora com o Traçado das Artes e hoje temos uma convidada extremamente especial, Carla Karenina, que é uma multiartista, atriz, escultora, bailarina, escritora, enfim, maravilhosa. E Carla, no bloco passado a gente fala sobre o Chico Anísio e a importância dele. E você teve um contato, né, muito próximo. Me fala, como foi trabalhar com o Chico Anísio, com a escolinha do professor Raimundo? Eu costumo dizer que eu larguei a faculdade de pedagogia, né, para fazer a minha faculdade de artista indo para a escolinha. Exatamente por isso que eu interrompi o meu curso de pedagogia aqui na Unifor, que eu recebi o convite para ir para a escolinha, né? Sim. E aí, lá, eu acho que eu fiz a minha graduação, a minha pós, o meu doc, meu pós-doc, porque a escolinha, o Chico Anísio, você conviver com aquele artista múltiplo, para mim, o maior artista brasileiro de todos os tempos. Pois é, então assim, pintar quadros, ninguém tem ideia da obra toda do Chico Anísio. Vou abrir um parênteses até para divulgar que a gente tem um museu do humor cearense aqui, na nossa cidade, em Fortaleza, na Avenida da Universidade, que é mantido lindamente, cuidado, com todo amor, pelo Jada Soares, né, que é historiador, que é professor, que é comediante, que foi muito próximo do Chico também, para as pessoas terem uma ideia da obra do Chico. Ninguém sabe o quanto de livros ele escreveu, e são muitos. Composições musicais, uma como referência, por exemplo, é a música que a Alcione canta, é um samba lindo, Rio, sobre o Rio de Janeiro. Procurem aí no Google. Não estou agora lembrando da música, ou do título da música, né? Mas é assim, é uma obra gigantesca que esse artista tem, né? Além dos filhos que deixou talentosos. Graças a Deus, também estou trabalhando com Bruno Mazeu. Vamos estrear aí uma nova etapa do seriado Cilada no Globoplay já. Né? Então, assim, eu tive o privilégio de conviver com o pai, agora com o filho. Mas, assim, a convivência com o Chico Anísio já fazia com que a gente ampliasse ali o campo de visão do que um artista precisa realmente para se tornar completo. E é muita coisa. Sim. Né? Não é pouco, não. O artista tem que ler muito, ele tem que não se limitar a uma arte só. A arte, ela exige essa visão geral da gente, sabe? A pintura influencia o cinema, como o Halder Gomes está mostrando aí com Vermelho Monet, né? A fotografia, a escultura, a música de fundo para a criação de um personagem, por exemplo, às vezes eu me valho disso, eu componho uma trilha musical para compor um personagem, para ficar ali no meu inconsciente enquanto eu estou atuando. Então, assim, tá tudo junto. E aí foi quando eu percebi que a dança foi minha grande escola, né? A poesia me construiu muito para limpar a minha dicção, para eu aprimorar o gosto pelas palavras, né? Então, assim,
ser artista não é aquilo que as pessoas estão imaginando hoje em dia, que é ir para a internet ter muitos seguidores, sabe? E isso está nos atrapalhando, inclusive, muito, porque hoje o artista é escolhido, às vezes, pelo tanto de seguidores que ele tem numa rede social, né? E a gente não pode aceitar que seja só isso. Exatamente. Sabe? Que a pessoa tenha muita visibilidade, tem ali um jeito com as palavras, de comunicar e tal, mas é muito mais que isso, sabe? Eu acho que a gente não pode perder de vista o tanto que o artista precisa estudar, né? Há estudo constante, a gente está em constante aprendizado, é como a medicina, sabe? Se você... Tá, tudo bem, hoje você tem que dominar um pouco dessas redes sociais e tal, até para se comunicar de fato com o público, mas não é só isso, sabe? Então, o Chico ensinou para mim 2 anos de convivência, muito mais, a chamadazinha nos bastidores, sabe? Ele que disse para mim, você não é só comediante, você é atriz. Você canta, não é só a Meirinha. Até quando eu fui publicar o meu primeiro livro, que foi de poesias, eu fui para o Chico antes. Então, ali eu tinha não só um mestre, um colega, sabe? Era um pai, um conselheiro, um terapeuta, um amigo chegado. Me emociono porque, assim, dói muito a gente pensar que, puxa vida, essa pessoa não está mais aqui, né? Isso me comove também, porque você ter uma pessoa do porte do Chico Anísio para chegar e lhe dizer que você pode mais do que você está acreditando, mais do que você está pensando, você pode ir além, para mim é um valor, tem um valor absurdo, sabe? Imensurável. É um presente, é um marco, presente, né? É um presente. E mais do que tudo isso ainda, de bônus, conviver com aqueles outros monstros sagrados da atuação, da arte, né? O Francisco Milani também foi um mestre para mim. De vez em quando ele me puxava, até durante a gravação, puxava-se o vestidinho da Meirinha. Aí dizia assim, aquela câmera te pega melhor por trás. E como a gente tinha essa liberdade de improvisar, e era tudo filmado, ia tudo ao ar, às vezes a gente filmava sem cortes. E na edição, a Sininha de Paula, muito exigente, maravilhosa, diretora, né, dizia assim, e essa parte aqui a gente corta? Eu, Chico, não, isso aqui é bom, né? No Milani afastava a minha roupa assim, aí dizia alguma coisa no meu ouvido, tipo, essa câmera aqui te pega melhor. Aí o Chico disse, olha, o assédio. Ele dizia o nome do personagem dele, né? Aí eu disse, Não, ele tá me soprando aqui, que eu tenho que ficar aqui pra câmera me pegar melhor. eu entregava o bochicho, né? Então, assim, tinha toda essa riqueza de possibilidades de trabalho ali. E a gente ia ao ar, nessa época, de 93 a 95, todos os dias da semana, finalzinho da tarde, ali no horário de malhação, que já não tem mais também, mas era muito emblemático, assim, vou ver a escolinha no final da tarde, né? E aos sábados à noite, depois da novela das 9. Então, assim, a gente, horário nobre. Eu digo assim, se naquela época houvesse redes sociais, eu estava feita, né? Porque é super exposição mesmo, né? Tanto que até hoje o pessoal da minha geração, né, quando me vê na rua, diz, a Verinha da escolinha do professor Raimundo. Às vezes, quando eu vou dar uma palestra, um show, é a Verinha da escolinha do professor Raimundo. O pessoal divulga dessa forma. Então, assim, como um toque de Midas. Né? E o Midas era o Chico Anísio. Então, eternamente grata ao Chico Anísio. E é por isso que brilharam tanto juntos e vão continuar brilhando. Sendo referência, né? E agora, partindo para a sua carreira, são 40 anos de carreira em diferentes vertentes artísticas. Não é pouca coisa, é histórico, assim, é lindo de ver. Você tem alguma personagem ao longo da sua trajetória, algum trabalho que te deixe com o coração, assim, aquecido de felicidade, de carinho, te traz uma memória afetiva?
cada personagem é parte da gente, sabe? Fica aqui impregnado. Eu adoro uma fala da Fernanda Montenegro, que ela diz: todos os personagens sempre estiveram já aqui dentro de nós. Então, isso é lindo, porque se conecta com a minha formação em terapia, com um grande mestre do nome da psicologia mundial, que foi o Dr. Roger Wooger, né? Ele veio aqui para o Ceará para dar formação em terapia de regressão, e ele dizia uma coisa sensacional. Ele dizia: nesse nosso corpo de hoje tem parte da memória do mundo. E aí eu conectei essa fala dele com a fala da Fernanda Montenegro. Então, cada personagem que a gente constrói, que a gente interpreta, fica ali vibrando, vai fazendo parte da gente. A gente leva um pouco, a gente empresta um pouco da gente a esse personagem e a gente traz desse personagem um pouco para a gente. Então, é difícil eleger, mas dentro dessa minha história, desse meu contexto, além da Merinha, claro, que é o meu talismã, o xodózinho, né? A Dita. A Dita foi meu personagem da novela da Glória Pérez, né? A Força do Querer. E ela teve uma importância imensa para mim. Porque foi com a Dita que eu quebrei dentro de mim o tabu, o complexo de ser a nordestina estereotipada, com papel de doméstica, dentro de mim, né? Havia um certo complexo, né? Eu acho que até causado pela história da nossa ancestralidade mesmo, e do nosso povo ser visto como um ser serviçal. Toda essa bagagem, né, ser do Nordeste é ser inferior, é sempre fazer o papel, né, inferior socialmente, né? Mas ali, com a Dita, eu já estava trabalhada internamente, justamente pela formação, né, em terapeuta com o Dr. Roger. Trabalhei muito essa questão dos meus complexos, dos meus traumas, e eu fiz a Dita, internamente eu construí esse personagem dentro de mim como sendo tão importante quanto a patroa. E a Glória captou isso. É um conjunto, porque na arte a gente nunca trabalha só, né? A gente está sempre em parceria. Então, internamente eu já tinha essa predisposição de eu vou pegar esse personagem e vou colocar ele na altura que ele merece, que as domésticas merecem. Eu tenho orgulho de representar esse povo, eu tenho orgulho de ser, desde o início, a Merinha era doméstica, né? Meu primeiro papel em novela. E é por isso que fez muito sucesso. Isso. O resultado foi sucesso da Dita, né? Da minha interpretação ali, de eu ser vista como uma atriz revelação. Olha, depois de muitos anos de carreira, mas para o Brasil foi uma revelação. Sim. Aquele personagem, né? E ter sido indicada, né, a prêmios, era isso que você ia dizer, eu te cortei. Não. Eu falo muito, viu? Não, tudo bem, e eu gosto disso. Faz parte. E é muito bacana isso de ouvir, porque quando a gente lembra, eu pelo menos, quando eu lembro da Força do Querer, eu lembro de Lília Cabral e lembro de você. Da sua importância para aquela novela e para a construção de uma novela que ela quebrou paradigmas. Porque cada personagem tinha uma trama muito individual, a Ritinha, o Ivan, e cada personagem conquistava cada vez mais o coração do público, e você conquistou o coração do público. Pois é. Então, o seu trabalho de percepção, eu acho que para mim foi primordial. Total, assim, e eu estava ali muito inteira, sabe? Por isso que eu falo que o trabalho interno, as terapias para o ator, são muito importantes, são fundamentais. Eu acho que para qualquer pessoa é fundamental. Como terapeuta, eu desejo que um dia todo mundo possa ter acesso, sabe? A fazer uma terapia para olhar para si, para olhar para os sentimentos, para as suas questões, mas especialmente quem lida com o público, porque a gente fica mais exposto, né? A gente fica mais suscetível a se afetar e ser afetado, né? Então, como isso foi importante para mim
na construção da Dita e na desconstrução desse arquétipo, desse estereótipo de inferior, a doméstica ser um ser inferior, a nordestina, o povo nordestino, você coloca... Porque eu elevei isso. E eu olhava para a Lília conscientemente, na hora da atuação, antes da gente começar uma cena, e eu dizia, se eu estou aqui contracenando com Lília Cabral, é porque eu tenho a mesma capacidade da Lília Cabral. Eu fiquei todo arrepiado agora. Sabe por que eu desenvolvi isso? Porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim, isso até em pergunta de jornalista, tá? Sim. Atenção, estudantes de jornalismo e até os profissionais já, cuidado com as perguntas. Porque chegavam para mim e diziam assim, como é que você se sente estando do lado de monstros sagrados? Aí um dia eu respondi, eu me sinto um monstro sagrado. Que bela resposta. Oi? Como assim? Então eu tenho que me sentir privilegiada, sortuda, como se viesse do nada? Não, eu tenho uma história que me fez chegar ali, sabe? E essa minha percepção do quanto eu valho, para mim, olha, foi um divisor de águas. E foi com a Dita, foi com aquele personagem. E não vou ser ingrata com a outra personagem, também tão importante agora que me veio, Sim. porque foi nessa fase de eu perceber que eu era também, tanto quanto com o colega com quem eu estava contracenando, sabe? Se eu estou ali é porque eu estou no patamar. Rede Globo ia fazer uma besteira de chamar uma pessoa para ser parte, né, parceira de cena com a Lília Cabral? Acho que não, né? Eles não iam dar uma bola fora dessa. Então já começa por aí. A outra personagem que me fez sentir isso foi do Halder Gomes, da Edmilson Filho, no Shaolin do Sertão, a Marciclene. Marciclene foi assim uma libertação para mim, como pessoa e como atriz, né? Eu convido vocês a assistirem de novo o Shaolin do Sertão para ver a Marciclene, porque ela não... Eu nunca fiz uma protagonista até agora, a não ser Comeirinha, que é a própria, né, protagonista. Mas os meus personagens, para mim, têm esse valor aqui dentro, a partir de Dita e Marciclene, né? Marciclene é a primeira dama de Quixadá na história, né? Uma mulher com muita volúpia, muita sensualidade, com muita autoestima, que usa cores, perucas, tudo que tem direito, e é viciada em leite condensado. Então, assim, é sensacional. Um pequeno detalhe sobre ela. É sensacional. E eu digo que a ficção imita a realidade. Disse isso para o Edmilson e para o Halder. De vez em quando eu tenho uns ataques assim de ir lá na geladeira de madrugada e tomar um leite condensado assim, ó. Quem nunca, né? Então, assim, Dita me deu essa visibilidade e me fez ser indicada para 2 prêmios nacionais que, claro, todo artista quer esse reconhecimento, né? Que foi o troféu do Domingão do Faustão, que era o prêmio, né? Sempre tinha na época do Faustão, no final do ano. E assim, esse troféu, a indicação para ele, para mim, vale mais do que o resultado, até hoje. Por quê? A gente é indicado por profissionais de lá de dentro, que são diretores, né? Produtores de elenco, enfim, são pessoas que sabem o que estão dizendo. Então, se eu fui indicada com a personagem que era uma doméstica, né? Não era nem coadjuvante, eu e a Lília não fazíamos parte de um núcleo de protagonistas, mas o núcleo se protagonizou, né? Ficou um monte de protagonistas na mesma novela. Sim, é verdade isso. O que é o Toque de Midas de Glória Pérez, diga-se de passagem. E assim, eu concorri com duas protagonistas de fato. Que foi a Carol Duarte, que fez a Trans, né? Sim. E a Vitória Estrada, que era a protagonista da novela das 6. Então, quando você vê a cena assim,
se vocês quiserem, até te mando depois do meu Instagram, para vocês verem. Literalmente, eu estava entre duas grandonas, aí elas bem autonas, magras e altas do meu lado, e a cearensezinha no meio, ali, né? Então, assim, aquilo ali para mim foi um marco, né? E o Prêmio Contigo também, de televisão, que eu fui indicada, né? Eu e Silvério Pereira, nós éramos, né, secundários na novela, né? Personagens secundários que nos destacamos. Foi a primeira novela dele, diga-se de passagem. Gente, a primeira cena dele foi comigo, que eu tenho muito orgulho e, nossa, como eu amo Silvério também, né? Cearenses no topo, né? Né? Quebrando Isso, paradigmas. totalmente. Total. E agora, como eu falei, são 40 anos de carreira, em diferentes vertentes, e você também é escritora e acabou de lançar um livro super interessante que se chama Como Dantes, que aborda esse lado mais íntimo, interior do corpo, mas também o passado, esse autoconhecimento. Mas eu quero entender como foi esse processo criativo para chegar a teu resultado, quais suas inspirações, como foi, como funcionou? Essa história é mágica, viu? Porque justamente dessa época em que eu te falei que eu fui fazer essa formação, né? E numa das sessões de regressão de memória a que eu me submeti como aprendiz, né? Aprendiz de terapeuta de regressão, surgiu uma história a partir de um complexo que eu tinha de inferioridade. Isso mesmo já tendo feito meirinha, escolinha e tal. Foi em 2009 que eu me formei. Então, foi em 2007, por aí, a gente fazia trocas, os terapeutas que estavam sendo formados, né? E às vezes éramos escalados, assim, convidados a fazer com o próprio criador da técnica. Então, eu tive esse privilégio, né? Que é uma técnica de regressão diferente, em que a pessoa não precisa de hipnose para entrar em contato com essas questões mais profundas do inconsciente. E é utilizado o psicodrama para revivenciar traumas, né? Episódios marcantes, não resolvidos, né? E qual não foi a surpresa, né? Nessa regressão, eu acessei uma história em que eu acesso ali também a origem dos meus traumas, desse sentimento de inadequação, de ser diferente, né? De ter uma autoestima, no fundo, muito, muito fragilizada, uma insegurança muito grande de mostrar quem eu era. E aí essa história eu resolvo contar, muitos anos depois, através de um romance, né? Então eu já tinha escrito um livro, já tinha lançado um livro de poesias, Sim. mas um romance também foi um desafio muito grande, porque ainda tinha resquícios ali de, será que eu sou capaz, sabe? Eu lançar um romance? Ainda hoje eu fico, caraca, é isso mesmo, né? Eu fiz isso, né? Fiz. Por quê? Por que eu não posso fazer isso, sabe? É bom a gente manter no raiozinho, né? De acesso quando a insegurança bate. Então, para mim, isso foi um divisor de águas muito interessante, porque escrever uma história, contar uma história, sempre teve ali da minha alma também. Como não? Um ator, uma atriz, a gente é um contador de histórias. Eu sei que eu não sou tão ruim de escrita, para ser um pouco modesta até. Eu crio textos legais, muito interessantes, né? Pela influência até do meu pai, que era linguista e tal. E eu sempre gostei de ler. Então, eu não sou tão primária assim, para me considerar inferior, para não escrever uma história. E isso foi sendo trabalhado comigo ali durante o processo da minha escrita. Tive que parar muitas vezes, tipo assim, reviver a história de novo, né? E foi muito importante, porque eu precisava me ler naquela história, além daquela experiência muito interessante de sentir no corpo, na sessão terapêutica, né? Isso reacontecendo. Mas a escrita também foi muito libertadora para me enxergar de fora, como você é capaz de escrever também, sabe? E teve várias paradas esse processo de lançamento do Como Dantes, porque quando eu acabei de escrever, estava todo já a história montada, começo, meio e fim e tal,
com ilustrações e tudo, de bico de pena, de um grande amigo, Ronaldo Cavalcante, que é artista plástico. Veio a pandemia. Aí, puxa vida, eu com essa história já toda escrita, depois de 4 anos escrevendo, veio uma pandemia. Aí, os amigos, né, da produtora, disseram assim, Carla, vamos escrever no edital, né, das artes do Aldir Blanc, que foi aquele edital que ajudou muito a nós artistas, né, a termos ali um suporte financeiro para enfrentar aquele negócio, que a gente não sabia quando ia acabar. E aí, graças a Deus, o projeto foi aceito, né? Isso foi muito bom, porque nós demos também a oportunidade a outros artistas e trabalhadores da arte serem contratados. A gente fez um lançamento virtual, que está no YouTube, viu, gente? No meu YouTube, Carla Karenina, Como Dantes. É lindo o vídeo, uma obra-prima de pessoas que fazem aqui o audiovisual. Eu super indico de vocês assistirem. E ali já foi o primeiro lançamento de Como Dantes. E eu coloquei em formato digital na Amazon. E ele não teve uma repercussão muito grande, enfim, pela a fase que as pessoas também não estavam podendo comprar, nem gastar. Mas agora, esse ano, ele nasceu, eu digo que o meu menino nasceu. No dia 26 de abril. Impresso no dia 26 de abril, exatamente. No dia da comemoração dos meus 40 anos de carreira. E aí, para não dar muito spoiler, que eu já dei um monte, Sim. mas é uma história, como dantes, de dores, né? De questões bem delicadas, assim, de temas sensíveis, como o abuso infantil, o abandono infantil, o suicídio, os romances proibidos, né? As histórias que não deram certo, mas, sobretudo, é uma história de arte. Eu mostro ali que a arte, desde aquela história do passado, já tinha sido a minha janela para curar minha alma. Resistência. Sabe? Que bonito. Que bonito. É muito legal te ouvir falar sobre o seu trabalho. A gente percebe, eu percebo que tem muito carinho, muito amor envolvido. Tem. E os projetos nunca param. Agora eu quero saber quais são os seus próximos projetos, o que vem por aí. Por onde conseguiremos assistir Carla Karenina? Eita! Aí eu vou dizer para você e para o nosso público, gente, como é parto de elefante ser artista. Tem projetos que vão estar sendo lançados agora, né? Até final de maio, nos cinemas. Um é o De Repente Miss, que é um filme com a Fabiana Carla como protagonista, delicioso, foi filmado aqui, no nosso Ceará, né? Vai ser lançado a partir de 16 de maio nos cinemas, todo o Brasil. Um outro, a gente está esperando, é o filme cearense do Halder, do Edmilson Filho, também, que é o Central de Inteligência Cearense. Pense aí, filme de investigação, agente secreto. E eu faço uma participação bem legal, num papel super diferente dos que eu já fiz até agora. E também a gente está na agulha esperando agora para final de maio, o Cilada, a série Cilada, depois de 10 anos. A gente fez a primeira temporada em 10 anos atrás e agora vai ser relançado no Globoplay, né? E eu tô lá, tem os fãs do Cilada ali atrás. Nossa produção está super animada com essa notícia. Oba! E tem um filme para ser feito. Ah, tem outro que a gente fez há 1 ano e meio atrás, assim, estamos em cólicas para saber quando ele vai estrear de novo. É um filme da Disney. Ai, que legal. Que tem vários cearenses participando. Max Peterson, a Camila Morgana. E se chama... Estou confundindo com o outro, peraí. Tem uma série que vai ser também cearense, que a gente está esperando ser lançada. São muitos trabalhos, gente. A gente acaba esquecendo até os títulos. Até os personagens eu tenho que rever nas pré-estreias, porque são 2 anos, às vezes, para ir para o ar, para ficar pronto, né, para o grande público. E vou fazer um filme também agora, maio, junho. Estou esperando aí ser chamada, mas não posso falar ainda nem o nome. Nem Segredo. nem o que é. Carla, E é isso.
eu te agradeço demais. Ai, meu Deus. Muito obrigado. Fiquei emocionada aqui. Tá, sabe, gente, assim, mexeu com as minhas lembranças. Obrigada. Eu agradeço. Você representa não só mulheres nordestinas, você representa todos os artistas como um todo. Você me representa, eu me sinto muito representado por você. Muito obrigado por toda a sua contribuição a todo o teatro, a todo o cinema nacional. E você é incrível. Parabéns por toda a sua trajetória. Obrigada. E pessoal, essa é Carla Karenina. E ainda aí de ser umas cositas mais. E é isso, gente. Encerramos mais um Traçado das Artes. Eu te espero no próximo programa. Beijos e tchau!